Safatli, há meses, o grande tema em debate é a situação na Palestina. Porta-vozes do sionismo alegam que a esquerda é tomada pelo antissemitismo. Você acha que essa crítica faz sentido? Não, eu acho que, na verdade, podem existir várias e várias motivações para a crise, mas acho que uma para a crítica, mas acho que uma delas, e a fundamental, são as pessoas que entendem que direitos humanos é para todo mundo, ou é para ninguém. São pessoas que se indignam com o fato de um uso completamente parcial e completamente limitado do discurso dos direitos humanos, né. Então, aí acho que eles são parcelas significativas desse debate que tenta e que há todo um esforço do Estado de Israel, né, de tentar eliminar esse tipo de discussão, né, porque é um Estado hoje governado pela extrema direita, a gente sabe como a extrema direita funciona no mundo inteiro e lá não é nenhuma exceção, né. Eu insistiria, essas pessoas na qual eu me incluo, elas entendem um fato fundamental: a Palestina, ela é um sintoma mundial. Ela não é só um problema local, não é um problema de uma região específica. Acho que a estrutura global sempre expressa em certos sintomas privilegiados, onde as contradições ficam muito evidentes, onde o discurso cai completamente, né? Onde a violência fica explícita, onde o apagamento fica explícito. E se você não age nesses lugares, certo? O que acontece é que esses lugares tendem a ser um modelo para tipos de ação diante de conflitos e no mundo inteiro. Tem uma pesquisadora da Universidade de Brasília, chama Berenice Bento, que levantou uma questão, ao meu ver, bastante importante, quando ela falava: olha, tem uma palestinização do mundo. Essa que é a questão. Aquilo lá é quase como uma espécie de espaço, de laboratório, né, para você criar dinâmicas de insensibilização absoluta em relação ao destino de certas populações, invisibilização absoluta do tipo de violência a qual elas estão submetidas, uma precarização completa, completa, e ainda por cima sendo colocadas não na posição de vítima, sendo colocadas na posição de algoz. Então, acho que isso diz muito a respeito do tipo de violência social que nos espera. Eu acho que seria um pouco isso. E por daí esse investimento tão grande nessas questões. Agora, o antissemitismo ele sempre foi fundamentalmente vinculado à extrema-direita. O que explica, na sua opinião, que o Estado de Israel tenha se transformado quase que num ícone dessa nova onda de extrema-direita? No Brasil, a gente já viu Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro com a camiseta de Israel. Na Argentina, Milei faz a campanha levantando a bandeira de Israel. Mesmo na Europa, berço do antissemitismo, esse fenômeno é muito presente, um abraço em torno de Israel. Como é que se explica essa conversão da extrema-direita, outrora antissemita, para o culto ao Estado de Israel? Olha, acho que tem alguns elementos aí. O primeiro deles é, bem, o fato, a política israelense ela foi para a direita de uma maneira muito brutal nos últimos 20 anos, né? Quer dizer, o que eram as figuras, os partidos, as associações vinculadas a um programa de esquerda ou mesmo a dinâmicas pacifistas perderam muito espaço, brutalmente o espaço, né? Então, eu acho que isso foi mostrando uma certa hegemonia, com o Netanyahu é a encarnação maior desse processo. Alguém que está dentro dessa dinâmica desde os anos 90. Desde a discussão sobre o acordo de Oslo, está lá o Netanyahu torpedeando os acordos, né? Então, o que acontece? Ele conseguiu efetivamente realizar a sua aposta. A sua aposta era a constituição da política israelense como uma política na qual a força política central é a extrema-direita. Bem, isso já cria uma aliança natural, a gente viu isso no Brasil, com o governo Bolsonaro, né, de maneira muito evidente, né. Então é sempre bom lembrar, a associação era forte entre os 2 governantes, né. Então agora você tem também todo um espaço, um leque da extrema-direita, dos governos de extrema-direita que vão se associando a isso. Agora a tua questão é, bem, como é que você tira o discurso por exemplo, o caso francês é absolutamente fantástico nesse sentido, né. Quer dizer, você tem hoje, nesse exato momento, quer dizer, bem, antissemitas tradicionais, como a Renovação Nacional, da família Le Pen, que hoje abriram mão desse discurso. E seria importante entender o que está acontecendo mesmo. Eu acho que a tua questão é uma questão absolutamente central. Minha tendência é dizer, eles pensam globalmente e localmente, né? Principalmente a extrema-direita europeia, ela tem como seu grande inimigo
certo? As parcelas populares das populações de imigrantes dos seus países, que são normalmente parcelas de populações árabes, turcas e outras nacionalidades. Turca na Alemanha, árabe em outros países, Inglaterra, França. Então, o que acontece? Você cria uma espécie de aliança, a maneira que você tem de continuar desqualificando essas populações, que hoje são populações internas desse país, tocando num ponto que é sensível a elas, porque a identificação das populações árabes à questão palestina é orgânica. Pode ser que os governos árabes não, né? Porque aí tem toda uma questão do que são esses governos. Mas da população é muito evidente, a população se vê lá. Ela imediatamente ela tem uma solidariedade profunda. A gente viu as grandes mobilizações dos países árabes. Então, acho que você tem esse elemento que a gente não pode eliminar do tabuleiro. A islamofobia substituiu o antissemitismo no imaginário constitutivo da direita europeia? Olha, eu insistiria no seguinte: essa ideia de um corpo que deve ser excluído dentro do corpo social, para que você coloque nele a responsabilidade pela impossibilidade de uma unidade do corpo social, quer dizer, aquele que está lá como intruso, né, e que foi ocupado durante séculos pela figura do judeu, né, e que pode ser ocupado por outras figuras, pode ser ocupado pelos ciganos, dependendo de qual configuração. É claro, é evidente, a meu ver, que nesse exato momento você tem as populações árabes como alvos privilegiados desse papel, como aqueles que preenchem efetivamente esse papel, por questões econômicas claras, inclusive, né? Você tem as tensões, digamos, culturais, o mundo árabe, ou todas as tensões que constituem esses grupos, né? Mas você tem também hoje uma questão econômica, são as massas despossuídas das economias europeias, né? São as massas que você precisa do máximo de espoliação, o máximo de extração, o máximo de precariedade. Porque a economia europeia funciona assim, pela precarização absoluta dessas massas, né? Então, esse discurso funciona bem dentro desse horizonte.